Olá pessoal, estamos novamente aqui para mais uma videoaula de entalhe em madeira. As videoaulas essas para a Secretaria Municipal de Cultura de Paranaguá, Secultur, nesse momento de pandemia, né? Venho fazendo o possível para mostrar as técnicas para vocês, as técnicas do entalhe em madeira. Na última videoaula eu comecei a fazer uma canoa, né? Uma pequena canoa mostrando as técnicas. Mas eu resolvi mostrar para vocês, até porque eu acho melhor para vocês verem, visualizarem a técnica de corte de uma placa grande, né? Essa aqui é uma placa que eu estou fazendo para um cliente. Ela tem 1,70 m, né? Ela vai até lá a ponta, não dá para vocês verem, porque não vou mexer na câmera agora. Mas ela tem 1,70 m por 30 de largura, né? E a madeira, gente, eu próprio confesso que não conhecia essa madeira. Como eu já falei anteriormente, as madeiras que são próprias para entalhe estão muito difíceis de encontrar. Então nós temos várias situações, quando pegamos uma encomenda, que tipo de desenho, tem detalhes muito pequenos, ela vai ficar onde? Interna ou externa? Se interna, tudo bem. Podemos até usar verniz para interior. Mas se externa, que geralmente vai ficar na sombra? Vai pegar chuva, calor? Vai ficar protegida? Tem aquelas porteiras, aqueles portões grandes que nem as casinhas, vai ficar protegida da chuva, mas mesmo assim vai pegar sol? São perguntas que nós devemos nos fazer. Esta, particularmente, ela vai ficar exposta ao sol o dia inteiro. É bem complicado na hora da escolha da madeira. Eu confesso para vocês que essa é a segunda peça de madeira para essa mesma encomenda. A primeira, que eu peguei já alguns dias atrás, como eu disse para vocês, a madeira não está tendo as madeiras próprias. Eu próprio estou fazendo experiência, mas eu não posso fazer experiência, nós não podemos fazer experiência com o trabalho de um cliente. Isso é inadmissível. Nós temos que saber o que estamos fazendo, nós temos que ser profissionais. Aquele que se pretende vender algum trabalho. Aquele que está fazendo por hobby, tudo bem, né? Mas mesmo assim temos que ter esse cuidado. Vocês viram aqui, temos umas letras, né? E a outra madeira que eu peguei, ela estava verde, porque as madeiras estão vindo praticamente verde. As madeireiras não têm um armazém para deixar ela lá secando, aquela coisa de secar. É muito complicado. O momento agora é muito complicado, porque nós não encontramos cedro. Seria o ideal um cedro aqui. Seria ideal um mogno aqui. Além dessas madeiras estarem muito caras, né? O cedro e o mogno não existe mais, gente, né? Eu vejo lá no Mato Grosso, tem um grupo que eu participo, o pessoal ainda encontra cedro. Eu confesso que eu procurei até em Curitiba e não encontrei, ok? Eu falei para vocês de uma madeira chamada embireira, que é uma madeira clara, uma madeira branca, que quando invernizada ela fica com um tom mais amarelado. Quando invernizada com Stein. O Stein, naturalmente, ele é mais invernizado. Mas o que pode acontecer com essa madeira? Né? Essas madeiras que não são as próprias, a gente não sabe. Quando você já trabalhou com a madeira, você sabe que ela pode rachar aqui no topo, ou ela pode encanoar, né? Encanoar. Isso mesmo antes de ir lá para o local que ela vai ficar. Então imagino vocês, a gente ter lá tantos dias de trabalho, de dedicação, de trabalhando o desenho das letras, a diagramação das letras, de distância, tudo que nós precisamos fazer, e depois a gente tem um problema na matéria-prima, que é a madeira.
Então a outra madeira que eu peguei, que eu comprei, eu já não gostei dela no começo. Mas quando vou na madeireira, a madeireira não é uma marcenaria, gente, que a gente depende lá, faz isso pra mim, faz isso. Eles simplesmente vendem a madeira. O que que eu faço? Quando eu vou na marcenaria, na madeireira, eu levo meu formãozinho Goiva. O que que eu faço? Eu vou lá e dou uma fuçada na pontinha da madeira. Isso, né, o proprietário me permite. Tipo, antes de eu pedir a madeira, eu vou lá, mais ou menos eu sei, mais ou menos eu conheço o que que está vindo. Porque vem lá madeira para ele 2 vezes por mês, sei lá. E vem muitas madeiras diferentes que eles próprios não sabem. Eles vendem madeira para caibro, eles vendem madeira para casa. Eles não vendem madeira específica para um entalhe. Então, esse problema que eu estou falando para vocês. Levo o meu formão e vou lá e dou uma fuçada. Mas isso não é tudo, gente. Não é tudo, porque outro dia eu peguei uma madeira que eu comecei a cortar, eu fiz um vídeo para vocês, até tá ali o pedaço dela, e ela era muito boa de corte, muito macia, mas o acabamento era muito ruim. Para dar o acabamento, muito ruim. Ela era, como é que eu vou dizer, não é felpas, é muito macia, que ficava pedaço, não é ferpa aquela que fica no dedo, ela é bem macia, e aí tem um problema, aquela ferpa madeira mais dura é mais fácil de cortar, você se protege sua mão, e ela é mais fácil de cortar, né? Mas aquela muito macia, ela fica fiapos, é essa a palavra, fiapos, e você não consegue dar acabamento. Não consegue? Também não. Você consegue, mas com muito mais dificuldade, com muito mais demora. No final, eu fiquei feliz, que até eu mostrei aqui, e mostrei a foto da placa no grupo lá, eu consegui, porque eu sou teimoso, e eu consegui fazer um bom acabamento, mas foi muito mais demorado. Isso é prejudicial para quem trabalha profissionalmente, gente, né? Então, isso que eu tô falando, eu falei de embireira, mostrei o trabalho, já fiz alguns trabalhos de embireira, né? E essa aqui eu achei que era embireira. Por ela ser clara, pelas fibras dela e tal, né? Pelo tipo de fibra dela. Não é tão pesada, mas ela é pesada, mas não é tanto, né, gente? Uma madeira, fibras retas, maciça. Não tinha outra. Eu digo, eu preciso de uma madeira que esteja seca para ficar exposta ao sol 24 horas. 24 horas não, né? 12 horas, 10 horas de sol por dia, mais a chuva, né? Mais o sereno da noite, o sol de manhã. Essa placa vai ficar na praia, num local totalmente, não tem proteção, não tem cobertura. Só não vai pegar sol o dia que estiver nublado e à noite. Só que eu encontrei essa seca aqui e aquilo que eu disse, só que você tem que ser sincero com o teu cliente. Você tem que ser sincero até contigo mesmo, porque corre muito risco de tu perder uma peça dessas, né? Então, por rachadura, por empenamento, encanoar, né? Que ela vai encanoar nesse sentido aqui, o empenamento que é nesse sentido. E é muito difícil, embora existam técnicas, você fazer essa madeira voltar para o lugar, porque nem eles da madeireira sabem se essa madeira está totalmente seca, nem eles sabem certo o nome dessa madeira. Essa que é a grande verdade, porque vem muita madeira misturada, porque eles vendem madeira para caibros. Você vai na madeireira e eles cambará, tudo é cambará, mas na verdade não é. O cambará é uma madeira muito bonita, que eu uso para pergolados. Ela tem um acabamento maravilhoso, ela tem ferpas, ela é dura, para você arriscar trabalhar sem luva, espeta o dedo. Essa aqui já não, é uma madeira mais macia, um pouco mais firme que a outra que eu trabalhei. Então essas diferenças sobre a madeira, né? E eu peguei essa madeira e achei que ela estava seca. Achei, porque você não é adivinho, gente, você não conhece a madeira. A procedência da madeira, né? A gente sabe que veio lá do Mato Grosso, sei lá, veio para madeireira e eles vão vender, né? E eu achei que essa aqui estava mais seca, conversei com um rapaz que serra lá, que é meu conhecido e tal, mas ele também não tem tempo. Vou escolher essa madeira para você, um pedacinho de madeira, eles estão vendendo lá
caminhão de madeira, estão vendendo trocentos caibros para um cliente, trocentos para o outro, então eles não fazem muita questão de vender para nós artesãos. Então tem que ter essa interação com essa madeireira, tem que ter uma amizade, explicar para que você precisa, ver alguém de boa vontade lá dentro que possa estar te falando, olha, chegou essa madeira aqui. Ei, aquela madeira embireira que chegou um pedaço lá, veja lá antes que acabe. Então essa é a única interação que a gente tem com a madeireira, certo? A fornecedora de madeira. Por isso que eu falei, muitas vezes é melhor estarmos trabalhando com a madeira mais dura, uma madeira de demolição, como tem um colega nosso que trabalha, que é a madeira de demolição, que é peroba. É muito melhor tu estar trabalhando com essa madeira que tu sabe que ela não vai empenar, apesar de ser dura e dar um acabamento ótimo. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar, né? Até porque uma madeira dessa é muito cara, gente. Né? Por exemplo, eu posso cobrar R$50 nessa placa e pagar R$15 pela madeira. Então essas questões têm que ser colocadas. Aí se eu pago 15, quanto que eu vou ter que cobrar? No mínimo 65, um exemplo. Estou fazendo um exemplo de números redondos para vocês. Né? Para eu ganhar 50 e gastar 15 lá, sem contar o verniz. Né? Que uma lata de 360 ml, de 3 litros e 600, né? Ela está em torno de 150, R$160. Claro que eu não vou usar tudo numa madeira, mas é um gasto, é uma despesa que nós temos, né? Por quê? Porque eu tenho que comprar Stein, eu não posso colocar um verniz qualquer numa madeira dessa, né? Aqui vai ter uma pintura, aqui vai ter um acabamento mais minucioso, né? As letras vão ser pintadas de branco, o fundo vai ser pintado de preto, aqui vai um desenho, e essa madeira vai ficar exposta ao sol. Ele me deu essa madeira, continuando o assunto, falou, olha, eu acho que essa aí tá seca, essa aqui, eu digo, mas essa é embireira? Ele olhou, porque, claro, ele já conhece alguma coisa, as madeiras estão passando, tá diariamente trabalhando, madeira passando, cortando, serrando, mandando entregar. Então ele já sabe mais ou menos como se comporta, embora ele não seja entalhador, mas ele tem uma vontade, a gente troca opiniões sobre entalhe e tudo, ele não tem tempo. Eu digo, olha fulano, essa aqui você falou que seria boa para entalhe, e não é boa. Ele diz, mas aquela era cabeluda, a gente chama cabeluda, quando ela tem aqueles fiapos, né, e que não permite um acabamento. Aí eu digo, mas essa aqui é embireira. Ele, não, essa é embira. Pronto, serviu para dar um nó na minha cabeça. É embira ou embireira? Ou é parente ou é tal? Eu digo, me parece seca. Eu acho que é essa. Não tinha nenhum indício de rachado na ponta. Porque a madeira lá, quando ela é seca, lá na madeireira, ela já tem indícios de rachado aqui nas pontas dela. Geralmente, se eu preciso de 1,70 m, eu tenho que comprar 2 metros para tirar aquela parte. Tudo isso é contado no trabalho, gente. Tudo isso leva em conta o teu tempo de serviço, o teu gasto, o que você vai fazer para tratar essa madeira. Essa aqui, principalmente, ela vai precisar no mínimo de 3 demãos de Stein. Passado no seu tempo certo, tipo uma mão num dia, uma demão num dia, outra demão no segundo dia, 17 horas depois, a terceira demão também com esse espaço de tempo para que eu elimine os riscos para poder entregar para o cliente. E também, que eu digo, gente, a gente tem que ser franco, tem que ser sincero com o cliente. Falar para ele, olha, essa tua placa vai ficar exposta ao tempo, você já me falou, a primeira coisa que eu pergunto, onde vai ficar essa placa, né? Ele já me falou, sol. 24 horas por dia, 24 é hipérbole, tá, gente? Mas vai ficar 10 horas por dia o sol, agora vem o verão enorme aí, a gente corre grande risco, né? Corre grande risco. Mas eu já estou com essa madeira uma semana, que eu tenho que comprar antes para ver como ela se comporta. Eu vou ali, deixo ela um pouquinho no sol, já senti se ela tá seca. Eu digo, essa aqui pelo menos tá melhor que aquela outra. Mas eu confesso para você, gente, que realmente eu não conheço. Ele falou embira, né? Não é embireira porque eu já cortei. E aí a gente que está acostumado, gente, a gente já sabe, ó, já cortei. Ela é um pouquinho mais fiapenta. Mas acredito que é a madeira que não vai me dar problema lá, né? Eu digo me dá problema porque mesmo depois que eu entregar para o cliente, a responsabilidade é minha.
né? Mas essa responsabilidade tem que ser dividida com o cliente. Ó, eu estou te cobrando tanto porque a madeira vai ser tanto e olha, não tem madeira no sol, ela é muito complicada. Nós não vamos encontrar um mogno onde, por exemplo, se eu falei R$50 na placa, você paga 15. Você vai ter um mogno, um exemplo, se você conseguisse hoje, você pagaria R$50. Né? Enquanto uma madeira dessa sai 15, estou fazendo uma comparação redonda, gente. É bem mais isso aqui, né? Então esse mogno seria 50, quanto que eu tenho que cobrar nessa placa? Agora uma placa de mogno valeria muito mais, né? Na atual conjuntura, porque ela é proibida, ela não existe mais. O cedro ainda, o cedro rosa, que é a ideal, ainda tem alguma coisa. Temos a outro problema da espessura das madeiras que estão vindo. Espessura. Essa aqui é considerada uma prancha, mas ela tem 1 polegada. O que é 1 polegada, né? 2,5 centímetros, 2 polegadas. 2 polegadas são 5 centímetros. E as pranchas que a gente compra lá, elas não têm mais os 5 centímetros. Elas têm 4,5. Então é tudo assim, né, gente? Sabe aquele pacote de bolachinha que tinha 300 gramas, agora ele só está com 130 gramas, e o preço é o mesmo? É mais ou menos isso daí, né? Aquela nossa famosa barra de chocolate, a gente sempre fala aqui em casa, aquela barra de chocolate que a gente dividia por 3, ou muitas vezes de guloso comia sozinho, a barra de chocolate tinha 400 gramas. Hoje ela tem 80 gramas e o preço é o mesmo. Então é sobre isso que eu estou falando, né? Então, como ela vai ficar nas correntes, vai ficar alta, eu consegui essa aqui, que ela tem um padrão de tábua, não de prancha. Quer dizer, ela está no meio termo. A tábua fica com 2 centímetros e essa pranchinha aqui, ela ficou com 2,5 centímetros, 1 polegada. Mas ótimo para mim, né? Ela foi, nem se pilhar, se pilhei, preferi lixar ela e dei esse acabamento. Então era isso que eu queria estar falando para vocês sobre madeiras, pessoal, né? Quando a gente tem que ter o cuidado para que o nosso trabalho seja valorizado, seja respeitado. Nós temos que ser sinceros com o cliente e saber com o que nós estamos trabalhando. Vocês estão vendo o martelo aqui? Eu fiz questão de deixar ele aqui, né? Porque, pô, martelo, o cara vai pregar alguma coisa lá. Eu acho engraçado, assim, porque eu tenho esse estilo, já falei para vocês, de usar, né, o martelo para bater no cabo do formão. Não é o certo, não. Não é o certo porque ele machuca o cabo do formão. Embora eu tive 1 ou 2 problemas com isso. Mas eu acostumei tanto, são uns vícios, e eu acostumei tanto a bater com o martelo. Ó, tem o outro aqui, porque essa questão de bater, de cortar é peso, né, gente? Ó, eu tenho um martelinho pequeno. Pô, meu cara vai pregar? Eu acostumei tanto, gente, trabalhar assim. Ó, o cabo do meu formão não tem anilha, né? Ele não tem anilha de metal, embora aqui eu tenho outro que tem uma anilha de metal, ó. Isso ajuda bastante. E eu acostumei, ó, eu trabalho com o dedo assim, parece que isso me dá segurança e o peso que eu quero o corte. Eu estou trabalhando com esse aqui nessa placa, porque ele é pesado. Eu não faço isso aqui, gente, não é um martelo para fazer isso aqui. Não, eu trabalho assim. É vício, é mania. Não aconselho para vocês, já falei, né? Já que estão aprendendo, aquela coisa de você ir fazer autoescola. Já que está aprendendo, venha sem vícios e aprenda do modo certo, né? Para mim esse é o modo certo, mas para ensinar acho que não. Para ensinar é isso aqui, o macete, tá, gente? Ó, o macete, né? Eu mesmo fiz, já mostrei para vocês. Tenho esse. Aí tenho esse aqui com cabo um pouquinho mais longo, né? Não há necessidade, mas os pesos são parecidos, tá, gente? São parecidos e eu corto. Agora eu digo, esses aqui já não dá para fazer isso que eu tô falando, porque essa madeira é um pouco resistente ao corte. É difícil explicar para vocês que ela é macia, mas é resistente ao corte, né? Porque ela é meia, o que eu costumo chamar meia borrachuda, assim. Então você tem que dar um golpe mais certo para ele afundar, mais pesado, né? Aí eu poderia estar usando, ó, aqui os macetes, né? Nossos macetes. Eu poderia estar usando esse aqui que é bem mais pesado, ó. Olha, bem mais pesado. Eu até vou experimentar ele aqui. Só que é uma madeira bem dura e eu fiz esse macete do modo meio tosco lá na chácara onde estava trabalhando, porque essa madeira aqui se chama... não é angelim pedra.
Eu já lembro o nome, gente, uma madeira muito pesada e muito dura. E aí, de tantos pedaços que tinha lá, eu acabei pegando um pedaço que tinha um nozinho aqui, mas eu acho que ficou interessante, gostei, eu não quis mudar ele, foi feito no momento, assim, aquela coisa que surge. Depois eu aperfeiçoei meus macetes, fui aperfeiçoando até chegar nesse aqui, mas eu preciso de um mais pesado, né? Esse aqui serviria para o que eu estou fazendo, serviria, né? Mas essa coisa, o que eu teria que regular? Como eu já comecei a cortar, com esses formão. Agora vem a questão da ferramenta, para cortar essa madeira, né? Primeiro, ó, o que a gente fez? Analisou a placa, a madeira que a gente tem, o trabalho, tem trabalhinho muito detalhado, são letras grandes, são letras de 20 centímetros, gente, né? Então dá um suporte maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com os formões grandes. Vou estar trabalhando com os formão grandes. Aqui cabe as ferramentas maiores, né? Está cortando em volta os goios. Nesse momento, agora, eu esqueço esses aqui, ó. As ferramentinhas mais delicadas. Elas vão ser usadas lá no final para um acabamento dessa placa aqui, tá bom? Então, falando sobre isso, a gente vai continuar, vai dar um andamento aqui, que eu vou estar cortando essa madeira. E ao mesmo tempo que eu vou cortando, vou experimentando, vou vendo como que ela se comporta. Porque hoje, principalmente, é um dia que amanheceu muito calor. Isso quer dizer a umidade do ar baixa. Não canso de repetir para vocês, não é o calor em si, né? É a umidade do ar. Muito quente, umidade do ar baixa, a madeira tende a rachar, a madeira tende a empenar, a tendência dela é encanoar. Pronto, então não dá para trabalhar com madeira, gente? Mas é esse o conhecimento sobre entalhe em madeira. Você conhecer a matéria-prima que você trabalha. Por isso, às vezes, mas é o melhor para cortar, é o mais macio, é o mais tal. Então, entendo, através desse vídeo, que não necessariamente o mais macio, não necessariamente o mais fibrinha reta, não necessariamente. Então, esse mundo do entalhe, para vocês entenderem, porque eu vejo assim, entalhador, mas essa madeira é boa, aquela lá é boa. Ele ouviu dizer. Não dá, eu ouvi dizer que a embira é boa. Para eu falar da embira, dessa aqui, que ainda tem que pesquisar sobre ela. Embira, embireira, eu acho que é do mesmo parentesco, porque as madeiras, né, são parecidas. Eu só vou poder dar um parecer para vocês depois que eu cortar, entalhar e dar acabamento. Para eu ver essas 3 etapas, o cortar, o desenhar tranquilo. Fibrinha reta, tal, diagramação de letras, eu tive diagramação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 letras, dividida aqui, tem um espaço quadrado aqui onde vai um desenho, já está reservado, e aqui embaixo, não está dando para vocês ver, vai o nome de uma rua tal, 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 tal. São bastante letras, é rua com mais 8 letras aqui, letrinhas pequenas. Então essa diagramação é importante. Então não tive problema para diagramar, não tive problema para desenhar, né? Agora também não estou encontrando problema para bater, cortar em volta, que eu corto com, como eu já mostrei para vocês, com formão reto, formão chanfrado, né, gente? Eu corto com formão chanfrado. Tanto esse um pouquinho mais fino, já não daria, já não devo fazer com esse aqui, lembra que esse pequenininho eu faço com esse aqui, aquele outro lá? Claro, é uma lógica, né, gente? Um trabalho maior, ferramentas maiores, né? Aí eu tenho esse outro chanfrado que é de 2 centímetros, esse de 1,5 centímetros, ó, as diferenças deles, né? Então eu utilizo os dois, utilizo o goiva para as curvas que eu tenho aqui, né? Então eu estou batendo, estou cortando. Eu vou estar cortando agora para vocês, para mostrar a batida, a profundidade, a resistência dessa madeira,
Tá bom, gente? Então aí eu quero que vocês continuem visualizando os vídeos no Cultura na Rede, Secretaria Municipal de Cultura Paranaguá. Nós estamos lá gravando vários vídeos, não só eu, alguns colegas, vários colegas, instrutores de arte. E tá muito interessante o canal Cultura na Rede da Secretaria Municipal de Cultura, Secultur. Acessem lá, vejam o que interessa para vocês, interajam, né? A gente está aqui procurando, durante essa pandemia, durante essa quarentena nossa, porque nós não estamos podendo ter aulas presenciais, a gente está fazendo o possível para estar passando teorias, né, técnicas, maneiras de fazer e pedindo sempre, orando sempre para que brevemente possamos estar de volta com as nossas aulas presenciais, que vocês possam estar lá juntos aos colegas, trocando ideias, trocando conhecimento, trocando informação, e que nossas aulas, como vocês sabem, sempre foram muito agradáveis, muito bacanas, e a gente torce para que logo passe tudo essa pandemia e a gente possa estar novamente juntos nas oficinas de entalhe em madeira. Ok, pessoal? Então, o próximo passo, eu vou estar cortando essa madeira para mostrar para vocês a resistência dela e o que eu consigo com as ferramentas que eu tenho, ok? Não percam, assistam lá, valeu?